Boa tarde. Eu só vou tirar a máscara pra gente poder conversar um pouquinho melhor. Mas esses dias, se você precisar sair de casa, sempre com a máscara. Mas o certinho é mesmo ficar dentro de casa, tá bom? Hoje eu vou ler para vocês uma história chamada Soldadinho de Chumbo. É uma história de Hans Christian Andersen, tá bom? E ela é bem bacana, bem diferente do que a gente está acostumado aí dos contos de fadas. Tudo bem? Soldadinho de Chumbo. Numa loja de brinquedos havia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos, pois haviam sido feitos no mesmo molde. Apenas um deles era a perneta. Como for o último a ser fundido, faltou chumbo para completar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar em pé sobre a única perna e não fazia feio, hein? Ao lado dos irmãos. Esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes, cada qual com seu fuzil no ombro, a túnica escarlate, calça azul, uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham feições de soldados corajosos, cumpridores de seus deveres. Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que passariam a pertencer a algum menino. Chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto. Foi o presente que ele mais gostou. Que lindos soldadinhos! Exclamou maravilhado e colocou enfileirados sobre a mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores bem verdinhas, e em frente havia um belo lago que era um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Ela também era de papel, vestia uma saia de tule bem franzida e uma blusa bem justa. Seu lindo rostinho era moldurado por longos cabelos negros presos por uma tiara enfeitadas com pedrinhas azuis. A atraente jovem era uma bailarina, por isso mantinha os braços erguidos em arco sobre a cabeça, com uma perna dobrada para trás, tão dobrada, mas tão dobrada que acabava ficando escondida atrás da saia de tule. O soldadinho olhou longamente e se apaixonou, pensando, talvez como ele, aquela jovem tão linda, tivesse uma perna só. Mas é claro que ela não vai me querer para marido, pensou o entristecido soldadinho suspirando. Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa. E eu? Nem cabo só, vivo numa caixa de papelão junto com meus 24 irmãos. À noite, antes de se deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só tinha caído atrás da cigarreira. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a apresentar a maior bagunça. De repente, ergueu-se da cigarreira um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim, que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam de quem se tratava. O gêniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho deitado atrás da cigarreira. Ei, você aí, não está na caixa com seus irmãos? Gritou o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. Amanhã eu vou dar um jeito em você. Você vai ver, gritou o gêniozinho enfesado. Pode deixar. Depois disso, pulou de cabeça na cigarreira, levantando-se uma nuvem que fez todos espirrar. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aqueles de uma perna só, que estavam caídos atrás da cigarreira, e os arrumou perto da janela.
O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezianas. Teria sido o vento ou o gêniozinho maldoso? E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela. Foi correndo procurá-lo na rua, mas não encontrou. Logo se consolou, afinal tinha ainda os outros soldadinhos e todos tinham 2 pernas, né? Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu se limpou um pouco, chegaram 2 moleques. Eles se divertiam pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: "Olhe, um soldadinho! Será que alguém jogou-o fora porque ele está quebrado? O que nós vamos fazer com um soldadinho só? Precisamos pelo menos de meia dúzia para organizar uma batalha." "Ah, sabe de uma coisa?" disse o primeiro garoto. "Vou colocá-lo num barco e mandá-lo dar uma volta ao mundo." E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal, colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Lá pelas tantas, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo, em uma imensa escuridão. Com o coração batendo fortemente, o soldadinho voltava todos os seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver. Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não o agradava nem um pouco. Mal sabia que ele, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegara a um rio com um grande salto. Rapidamente as águas agitadas viraram um frágil barquinho de papel. O barquinho virou, o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe, abriu a boca e o engoliu. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe, e não deixava de pensar na sua amada. O que estará fazendo a linda bailarina? Será que ainda se lembrava de mim? Passou-se muito tempo. Quem poderia dizer quanto? E de repente a escuridão desapareceu. E ele ouviu quando falaram: "Olhem, o soldadinho de chumbo que caiu da janela." Sabem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. E por cúmulo da coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que trabalhava na casa do menino, que ganhara o soldadinho no aniversário. Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrara dentro dele o soldadinho, do qual lembrava muito bem por causa da sua única perna. Levou-a para o garotinho, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou muito bem com água e sabão para tirar o fedor de peixe. Endireitou a ponta do fuzil, que se amassara um pouco naquela grande aventura. Limpinho e lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada estava mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verde, o lago reluzente, feito de espelho, e na porta do castelo, lá estava ela, a bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos sob a cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas ele não ousava.
Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder contemplá-la. De repente, como foi? Como não foi? É o caso de se pensar se o gêniozinho ruim da cigarreira não metera seu nariz. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo, atirou na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A única perna estava amolecendo e a ponta do fuzil envergando para o lado. As belas cores do uniforme e o vermelho escarlate da túnica e a azul da calça perdiam suas tonalidades. O soldadinho lançou um olhar para a bailarina, que retribuiu em silêncio e tristeza. Ele sentiu então que seu coração de chumbo começava a derreter, não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que ardia nele. Naquele momento, a porta escancarou-se com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel diretamente para a lareira, junto ao soldadinho. Bastou uma labareda e ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas um pequenino coração de chumbo. Era tudo o que restava do soldadinho, fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina de papel só restou uma minúscula pedrinha azul da tiara, que antes brilhava em seus longos cabelos negros. Gostaram da história? Final tristinho esse, né? Enfim, vamos prestar uma homenagem aos soldados que estão nessa batalha contra o coronavírus. Uma homenagem aos faxineiros, faxineiras, garis, entregadores, atendentes de hospitais, enfermeiros, médicos que estão numa batalha, que são os nossos soldados, que estão aí de verdade para nos ajudar. Até o próximo!